Você jogou no YouTube? Não fala. Desculpa. YouTube? Não fala. Desculpa. Como você faz? YouTube? Como você faz as suas escolhas? Onde você deposita a sua esperança? Qual a sua razão de viver? Que tipo de educação você busca? Lentes, leituras, cosmovisão, perspectivas. Diferentes nomes, mas o mesmo sentido. Como você faz as suas escolhas? É pautada em onde você deposita a sua esperança. Qual é o seu? Qual a sua razão de Diálogos viver? Sobre educação. Que tipo de educação você busca? Lentes, leituras, cosmovisão, perspectivas. Diferentes nomes, mas o mesmo sentido. Como você faz as suas escolhas? É pautada em onde você deposita a sua esperança. Qual é o seu? Qual a sua razão de Diálogos viver? Sobre educação. Lentes, leituras, cosmovisão, perspectivas. Boa noite. É muito bom ter você aqui conosco, principalmente porque vamos tratar de um assunto muito importante relacionado à formação. A minha formação, a sua formação e a formação também das gerações. Gostaria de dizer que esse trabalho ele foi projetado pelo grupo de pesquisa das Faculdades Batista do Paraná, coordenado pelas professoras Gleides, que sou eu, e professora Mônica. Nós, junto com os orientandos e mestrandos do nosso grupo de pesquisa, nós pensamos em trazer para você um pouquinho daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente discute, para que você possa ter uma visão mais aprofundada, eu acredito, sobre esse espaço. Por conta disso, eu vou chamar o nosso mestrando, Samuel Barros, para tocar uma canção para a gente, e após essa canção a gente dá início, ou melhor, nós já demos, a gente dá continuidade, né, à nossa conversa. Eu espero que seja gostosa, proveitosa e que você possa, de fato, sair daqui com uma nova perspectiva, um novo posicionamento. Samuel? Bem, boa noite a todos aí, né? Professora, eu não estou achando aqui no Facebook, eu acho que já está aparecendo lá para vocês? Normal? É porque eu cliquei no ícone lá e não me autorizou. Vamos cantar enquanto isso, né? Grande é o Senhor. Grande.
é com essa motivação que nós iniciamos a nossa live, né? Eu acredito que falar de perspectiva teorreferente é algo que não é novo, pode até ter tido outros nomes, mas é algo que está muito presente naquilo que nós pensamos e naquilo que nós sentimos e vivemos, enquanto imagem e semelhança do Criador. Antes, porém, de falar sobre o conceito, né, eu queria que você também participasse. E a participação é bem simples. Você vai colocar no Face, né, o que você entende por teorreferente, ok? E a gente depois vai fazer a leitura daquilo que você escreveu. A primeira coisa que a gente vai apresentar a você é que a perspectiva teorreferente ela está associada a uma maneira de ler e interpretar a realidade. E por que isso, né? Porque quando a gente trabalha no contexto, vamos dizer assim, das lentes, ou seja, das leituras que temos do mundo, elas remetem a uma perspectiva, ou seja, a uma forma de olhar, a uma forma de ler. Então, quando eu olho para a realidade, eu não olho apenas com esse olho, vamos dizer assim, com o olho físico, mas eu também olho com esse olho carregado, né, de uma significação, de um sentido. Então, por exemplo, quando eu olho para o céu, eu não vejo apenas o céu. Quando eu olho para o mar, eu não vejo apenas o mar. Quando eu olho para o ser humano, eu não vejo apenas o ser humano, mas eu vejo a criação de Deus. Isso porque partimos do pressuposto de que tudo aquilo que existe vem de Deus. Deus é o Criador. E se Deus é o Criador, nós devemos a Ele glória, honra e louvor. Então, quando nós falamos da perspectiva teorreferente, nós estamos falando desse Deus que se relaciona comigo e com você. Não um Deus distante, mas um Deus presente. Um Deus que se importa com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. Porque Deus é um Deus relacional. E aí você vai me perguntar, Gleides, mas de onde que você tira isso? E aí eu digo, né, e respondo a pergunta, onde? E a pergunta onde está associada à verdade revelada, ou seja, a palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu encontro quem é esse Deus, como é que ele interage, ou como ele interage, como é que ele se relaciona comigo e com você. É a partir desse olhar revelado pela palavra de Deus que a gente pode criar, ou melhor, a gente pode construir e a gente pode também estabelecer alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas, existentes, visíveis e invisíveis. Então, quando nós temos a premissa Deus é soberano, nós estamos falando também que Deus tem autoridade sobre tudo. Então, ele governa todo o mundo, todas as coisas. E mais ainda, ele não apenas governa,
ele também cria, ele também estabelece, ele também direciona estatutos, mandamentos, regras de convivência. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal e é um Deus ético. Esse é o segundo pressuposto. Deus é ético. E a partir da ética de Deus é que a gente deve conduzir as nossas vidas. Isso é um pressuposto que se firma. E se firma onde? Nos relacionamentos. Porque o princípio ético é o princípio dos relacionamentos. Outro pressuposto, além de que Deus é soberano, de que Deus é ético, outro pressuposto é que Deus é o Criador. E ele é criador não só apenas do ser humano ou daquilo que é visível, mas também daquilo que a gente pode chamar de valores, aquilo que a gente pode chamar de premissas que pautam a nossa vida. Então, quando eu falo do Deus Criador, eu estou falando desse Deus que age e interage por meio da criação. Outro pressuposto que nós também temos é que Deus tem um plano. E esse plano é perfeito, é bom e agradável. Esse plano foi estabelecido desde a fundação do mundo. E é um plano que atinge a todo ser humano, independente de raça. Aliás, raça não, né? Esse nome não dá para a gente usar mais. Etnia. Independente de etnia, de condição social, de status. Por quê? Porque esse Deus relacional, ele quer receber a glória e o louvor. Então, nós temos um princípio, que é o princípio doxológico, o princípio da glorificação. A partir deste princípio, todo ser humano e toda a criação pode dar louvor. Não é assim, vamos dizer assim, por coincidência, né? Que temos nos Salmos essa exaltação, dizendo: os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento confirma as obras de suas mãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a gente tem várias passagens, vários trechos que manifestam este caráter doxológico, esse caráter de dar glória ao Criador, de dar glórias ao Senhor. Mas existem algumas áreas da nossa vida que a gente pensa em que essa cosmovisão, ou seja, essa perspectiva não está presente. Por exemplo, a área da economia, a área da política, do governo, a área da educação, a área do direito, e assim vai. E eu vou dizer para vocês, em todas essas áreas, Deus se manifesta, Deus está presente. Por quê? E aí vem a quarta premissa, porque todo conhecimento vem de Deus. E se todo conhecimento vem de Deus, ele se manifesta como alguém altamente criativo. Porque imagine pensar nesse conhecimento presente nesse universo, tendo como fonte o próprio Deus. Imagine ainda pensar nas texturas, nas proporções, nas formas que foram projetadas por esse Deus. Não tem como a gente olhar para essa realidade e dizer: não existe Deus. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para isso e essa diversidade, nós encontramos
a presença e a manifestação de Deus. Deus é um Deus da diversidade. Ele criou a diversidade. Ele criou os diferentes tons, as diferentes matizes. Por quê? Porque ele assim o quis. E por que ele assim o quis? Porque ele é soberano. Então, quando nós trabalhamos com essa perspectiva, nós vamos ver que essa perspectiva ela é a perspectiva da inclusão, porque Deus nos chama para si. É lindo isso. Deus quer que nós nos aproximemos dele, para que a gente possa reconhecer quem ele é. Então, não é um Deus de distanciamento, mas é um Deus da aproximação. É um Deus de amor. Então, é a quinta premissa. Deus é um Deus de amor. E por conta disso, eu pedi para o Samuel, né, preparar uma música que eu acho que descreve bem como é que é essa relação. E aí, Samuel? Toca pra gente. Vamos lá. Eu baixei um pouquinho o teclado, parece que a minha voz estava muito baixa, né? Uhum. Vai ser ficar bom aí. Agora você tem que aumentar, eu acho, que o microfone. E o microfone Isso. Melhorou, hein? Melhorou agora? Agora. Ah, vamos lá. É que eu escuto de um jeito aqui, vocês escutam outro. Uhum. Essa canção é linda demais, né, professora? Linda. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Quem não disse e quem jamais pensou que dentro de uma academia a gente pudesse estudar sobre esse grande amor? É algo que nos constrange. E aí, Mônica, como é que a gente articula, né, esses princípios teorreferentes dentro de uma proposta formativa?
Boa noite a todos, né? A professora Gleides, minha colega, né? E também quero saudar o Samuel, que já está aqui, o nosso aluno do mestrado, e também a Tatiane, agradecer já desde o início, né? Que a Tatiane está aí traduzindo, né? Estando conosco, ela é aluna da Faculdade Batista de Juí e voluntariamente, então, está aqui contribuindo para esse diálogo, né? Realmente, Gleides, muito válido, né, a sua colocação e essa perspectiva até o referente, a questão de nós estarmos hoje aqui até segunda-feira refletindo, né, e já tem algumas respostas aqui no Face, né, que as pessoas foram colocando o que significa isso. E nós, como professoras, sabemos, né, no processo formativo, a importância que nós precisamos pensar, porque tudo que nós estamos ensinando, né, ele tem um pressuposto, né, que ele está baseado em algo. E é justamente uma educação, ela não é neutra, né? Então ela está baseada em alguma filosofia. Ou a filosofia, existe apenas duas, né? Ou a filosofia ela está baseada na pessoa, no humano, sendo humanista e várias, né, versões, ou ela é baseada em Cristo. Ela é baseada na palavra de Deus. E é justamente isso que para mim significa essa perspectiva até o referente dentro da educação. Quando nós realmente podemos dizer que Cristo está, né, no centro de tudo aquilo que nós vamos estar aprendendo, tudo aquilo que nós vamos estar ensinando. E justamente isso a gente sabe que é possível. Tem o seu desafio, principalmente nos nossos dias de hoje, né, na nossa sociedade em que nós vivemos hoje, mas há muitos anos atrás, né, nem vou falar quantos, são mais de 30 anos atrás, né, para não errar aqui a data exatamente, mas veio ao Brasil uma abordagem educacional por princípios. Quem sabe alguns que estão aqui já sabem, já ouviram, né? E existem escolas, né, dentro do nosso Brasil e também, né, fora do Brasil, que utilizam essa metodologia, ou seja, essa abordagem. E justamente essa abordagem tem como objetivo realmente trabalhar essa perspectiva até o referente. Ela tem realmente como objetivo dentro da sua, em primeiro lugar, dentro da sua filosofia, dentro do seu currículo, dentro da sua forma de expressão, né, que ela utiliza os princípios, né, como princípios governamentais, 7 princípios, e junto com isso as suas ferramentas e tudo que vem dentro do método, né, os passos que estão dentro, na verdade, dessa abordagem. Essa abordagem hoje, ela faz parte da AECEP, que é a Associação das Escolas Cristãs do Brasil, que tem a sua sede em São Paulo, e lá, então, vou deixar aqui, né, depois escrito, o nosso site, www.aecep.org.br, e que realmente ali vocês podem encontrar quem é a AECEP, o que é a educação por princípios, até porque hoje, na verdade, não vou estar apresentando a educação por princípios aqui, né? O nosso objetivo é dizer que existe, dentro dos processos formativos, nós podemos contar com perspectivas referentes. E é justamente a abordagem que ela nos oferece. Por quê? Porque Cristo está no centro, porque a cosmovisão cristã bíblica realmente é a que norteia tudo aquilo que realmente nós vamos estar preparando, né? Vamos estar ensinando para os nossos alunos. E essa prática, né? Eu já tenho essa prática há mais de 20 anos numa escola, e a gente está aprendendo todos os dias, né? Nem sempre a gente sabe tudo, a gente constantemente está aprendendo, e justamente esse momento de diálogo que nós temos aqui agora, nesse momento de pandemia, onde, quem sabe, nós estamos nos desafiando, né, a levar de formas diferentes o conhecimento e conversar, e justamente trazer aqui, como nós estamos como uma linha de pesquisa, né, do mestrado das Faculdades Batista do Paraná, e os nossos mestrandos estão aqui abrilhantando, né, esses saberes, principalmente naquilo que eles estão já nos processos formativos, nas suas atividades normais, e vão estar trazendo nesses dias essas falas. E por isso, então, eu posso dizer que dentro do meu processo formativo, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Fui educada, né, pela filosofia humanista, e até a minha formação, até o doutorado, eu poderia dizer assim, mesmo sabendo, mesmo já conhecendo outras vertentes, essa vertente cristã, mas não tive a oportunidade de beber desta água. Mas tenho a oportunidade de hoje conduzir escolas
que realmente possam fazer essa diferença na nossa sociedade e apresentar processos formativos que realmente estão baseados e fundamentados na cosmovisão cristã bíblica. Obrigada, Mônica. De fato, né, quando a gente fala de uma perspectiva até o referente, a gente está saindo do âmbito que talvez tenham nos confinado, que é só a igreja. E nós estamos dizendo aqui que não. A nossa atuação é uma atuação direta na sociedade. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso é interessante, né? Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas vai levar, né, a religião? Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de uma leitura específica e que foi nos entregue. E essa leitura, ela diz o seguinte: a referência vem de Deus. E porque ela vem de Deus, eu tenho que compartilhar. Por quê? Porque o ato de educação é um ato de partilha, é de divisão, ou melhor, de dividir o pão, né? Essa divisão é divisão no sentido bom, né? É aquilo que eu tenho, eu divido com o outro, eu compartilho com o outro, eu entrego ao outro. E isso é tão precioso. Por quê? Porque nós vamos encontrar essa questão da partilha exatamente em todo o processo formativo dado pelo próprio Deus, que se encontra onde? De novo, onde? Na verdade revelada. Como? Gleides, a partir de todo esse conhecimento que ele entregou a nós. Um dos conhecimentos, a gente já entendeu, educação. Tem outro conhecimento, que é a arte, é a música. E aí, nós vamos, então, bater um papo com Samuel, né? Porque é onde ele está inserido. E é nesse espaço, como é que ele faz para atingir as gerações? Especificamente, a geração Z. E por que a geração Z? Deixa eu explicar por quê. Não vou explicar. Samuel, explica aí para a gente por que a geração Z. Ok. Muito obrigado aí pelo convite, professor. É um prazer, porque tudo aquilo que a gente tem prazer de pesquisar, a gente tem prazer de compartilhar com as outras pessoas, não é verdade? E surgiu uma inquietação muito grande no meu coração, né, desse tempo de ministério, estar trabalhando nas igrejas, de por que o trabalho musical para essa geração mais nova é tão difícil, por que esse trabalho musical tem sofrido. E uma das coisas que na minha pesquisa eu tenho abordado é que a gente precisa entender a forma como essa geração pensa e age na sociedade. Então, eu tenho estudado sobre isso faz parte da minha dissertação de mestrado. Recentemente fui qualificado, né, professor? Agora eu posso continuar meu trabalho, a pesquisa, mas essa geração tem merecido assim o meu enfoque nesses dias. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui uma parte disso que eu tenho pesquisado, tá certo? E eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para ajudar. Qualquer colaboração, aí as professoras podem ajudar, né? Então, eu estou colocando como tema o louvor e adoração na geração Z. Eu vou sugerir para vocês, eu estou sugerindo uma abordagem e um diálogo entre toda a pesquisa que se faz sobre as gerações e uns conceitos de pós-modernidade que a gente encontra hoje. Então, vamos entender primeiro o que é a geração Z. Algumas características o Gruber apresenta para a gente, né? Então, são aqueles que nasceram a partir de 1998. Então, vamos dizer que já tem aí 22 anos. Se essa pessoa nasceu em 98, hoje ela já tem esses 22 anos. Então, talvez você tenha uma pessoa dessa na sua casa.
No contexto da sociedade americana, essa população alcançou, no período dessa pesquisa, em 2018, 80 milhões de pessoas. É muita gente, né? E essas pessoas, elas estão entrando dentro do mercado de trabalho. Isso está causando um rebuliço dentro do mercado de trabalho. Tanto que você vai ver muito dos conceitos de geração Z estão na literatura na área da administração e da área de liderança. Então, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Algumas tendências, algumas influências, aí são os efeitos aí, corte, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas existem alguns efeitos que interferem na forma de pensar dessa geração. Essa geração foi marcada por tiroteio nas escolas. E você pode ver isso muito comum na sociedade americana. Essa geração também é marcada pelo terrorismo mundial, notadamente Al-Qaeda e ISIS. O aumento da diversidade social, por exemplo, etnias, religião, estrutura familiares. Essa geração convive nas grandes metrópoles onde você tem gente do mundo inteiro, de culturas diferentes. Uma quarta característica são os traços gerais, que é a orientação global. São extremamente safos em tecnologia, né? São pragmáticos, progressistas sociais. E Grube continua apresentando para a gente aí, principalmente os objetivos de trabalho e carreira. É um trabalho vitalício, pouca confiança nos programas de seguridade social para financiar a aposentadoria. Eu acho que o brasileiro está começando a entender isso também, né? Ou seja, eu vou trabalhar muito, eu não posso confiar no programa do governo. Então, essa geração cresce com essa mentalidade. Comunicação e tecnologia, mensagem de texto, mídias sociais. É a geração internet no bolso. Nascidos no mundo da internet, cresceram com dispositivos móveis. Professora Gleides, não é a internet do meu tempo, que sou geração Y. Tá? Por quê? Eu sou X, vamos dizer que eu sou X. Eu peguei a internet na minha adolescência. Né? Eu me lembro daquele barulhinho da internet. A internet de escada. Essa geração não sabe o que é isso. Eles estão na alta internet, na internet veloz. Eles são do 4G, do 3G. Essa geração é assim. Imagine eu, Samuel, que era, entendeu? Aquele telefone assim, ó. Entendeu? Isso mesmo. E depois veio o do botãozinho. E às vezes falhava. Saiu do analógico para o digital, né? Então, nós pegamos essa fase, né? De sair do analógico para o digital. Essa geração já pegou a internet, já é uma outra categoria. Continuando aqui, pontos fortes no ambiente de trabalho, safra em tecnologia, independentes, eles se julgam muito independentes, valorização do crescimento profissional duradouro. E, por último, na perspectiva de Grube, os pontos fracos no ambiente de trabalho. É uma baixa capacidade de concentração e falta de experiência. Então, Grube apresenta essas características. E um outro estudioso dessa geração é o Tapscott. Eu uso bastante o trabalho do Tapscott, que é um trabalho denso. Ele fez uma pesquisa de campo muito densa e ele descreve 8 normas básicas. A primeira, a liberdade, especialmente a liberdade de escolha. A segunda, personalização, pretendem apropriar-se das coisas, essa é a geração do perfil na rede social. O Facebook não é para ter a cara do Facebook, o meu Facebook tem que ter a minha cara. Então, eu tenho que escolher a cor, qual é a foto que eu vou colocar, essa é a geração da personalização. É a geração da colaboração, gostam de conversas e não de sermões. Eles querem participar. É a geração da análise. Eles analisarão minuciosamente os líderes e sua empresa. Eles vão na internet buscar o currículo Lattes, buscar todas as notícias que envolvem uma pessoa, um produto, qualquer dessas coisas. Integridade. Insistirão em valores éticos. Sexto, diversão, até mesmo no trabalho e na escola. É muito interessante isso, né? Você vê essas grandes empresas aí, a Google, por exemplo, eu nunca fui, mas sempre vi fotos, essas coisas. Você vai na Google, tem mesa de ping-pong, o pessoal pode sair para jogar um vôlei lá fora. Existe todo o ambiente de estudo para alcançar essa geração.
Eu coloquei ali a velocidade no 7º, que são respostas instantâneas, e 8, a inovação. Faz parte da vida o surgimento de novas formas de trabalho. Então, o Tapscott apresenta isso. O que é que eu fiz? Eu peguei todos esses conceitos que eu apresentei aqui de forma resumida sobre o que é a geração Z e fiz um paralelo com a perspectiva da pós-modernidade, conceitos teológicos da pós-modernidade, para tentar encontrar uma forma de entender como essa geração pensa o que é louvor e adoração. Então, primeira abordagem que eu queria colocar, que eu chamo de o louvor e adoração globais. Ibert trabalha muito bem esse conceito de globalismo. A globalização do final do século XX, início do século XXI, está pautada no aparecimento de sistemas de grande escala, grandes cidades, agências de governo e corporações globais, e ainda na transferência de pessoas e informações em todo o mundo a uma velocidade cada vez maior. Uma característica do globalismo, por exemplo, são as grandes metrópoles. As pessoas querem se amontoar nas grandes cidades. Isso é característica desse tempo. E outra coisa, a gente tem um trânsito muito grande de pessoas de países diferentes. Uma prova disso é o que a gente vive hoje no coronavírus, onde essa pandemia se espalhou com uma velocidade incrível e alcançou todo o globo terrestre praticamente. Então, o globalismo, ele traz essa perspectiva. Quais são os 5 elementos do globalismo? Né? As finanças e negócios. Então, o modelo neoliberal de economia, ou capitalismo expansionista, ele alcança, inclusive, países com sistemas de governo autoritários. Você vê a China, por exemplo. A China tem um sistema de governo, mas o sistema econômico é neoliberal. Tanto você vê produtos chineses em tudo que é lugar. Isso é característica do globalismo. Organizações governamentais globais, e você vai ver fortalecimento, o que nós vemos hoje em dia, né, da OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu não posso decidir as coisas apenas num sentido restrito e local. Essas organizações, elas interferem diretamente na realidade local. A academia aqui não é academia de ginástica, não. São as universidades fundamentadas no pensamento ocidental. Você vê países ocidentais enviando os seus jovens, países orientais enviando os jovens para faculdades ocidentais. Aí você vê o príncipe herdeiro de um país árabe lá. Ele vai estudar em Oxford, na Inglaterra. Por quê? Porque o pensamento ocidental ele faz parte dessa característica do globalismo. Já falei aqui sobre o rápido deslocamento de pessoas, isso gera um multiculturalismo. Essa geração, ela está acostumada a conviver com o multiculturalismo. E o ponto que eu vou pegar aqui como fio dessa meada para mim é a cultura popular. Ela é um elemento de propagação do globalismo, que a gente chama de identificação consciente com o Ocidente. Como eu estou falando de arte, eu vou falar de cultura popular. Olha o que é essa cultura popular. O 5º fator propagador do globalismo é a cultura popular, que penetrou nas massas em todo o mundo, inclui música, filme, fast food, roupas, esportes, programas de televisão, bem como muitos outros exemplos da cultura ocidental, incluindo roupas e acessórios italianos, produtos de beleza, carros, música erudita e literatura. Então, o Ibert ele trabalha muito bem como esse fator do globalismo interfere na nossa cultura. Quando eu vou falar sobre louvor e adoração, eu vou encontrar algumas influências desse pensamento. Né? Então, quais são os aspectos da cultura popular na concepção de louvor e adoração? Por exemplo, a estética da roupa. Eu brinco muito lá com os jovens da minha igreja, né? Porque todo mundo tem que usar a camisa xadrez. E ninguém sabe me dizer. Apenas que é uma questão estética que está na moda, e não é aqui só. Isso é feito no mundo inteiro. Então, você vê a influência do globalismo na estética da roupa, que está nos nossos cultos. Você vai ver também a estética universal em detrimento da estética local. É mais valorizado aquilo que é aceito universalmente do que o que é a localidade. Então, você vê uma diminuição. Hoje não é legal você cantar música brasileira no culto. São poucas igrejas que fazem isso, porque eu tenho que cantar aquilo que está sendo cantado no mundo inteiro.
Então, você vai ver essa influência do globalismo na concepção de louvor e adoração. Os influenciadores digitais, eu sempre digo para os pastores, olha, e muitos pastores têm percebido isso, você não é o único pastor da sua ovelha. Eles são influenciados biblicamente, teologicamente, por muitos outros pastores que estão nas redes sociais. Então, isso é uma realidade. O pop rock é o ritmo preponderante. Isso é um movimento do globalismo, da cultura popular, dentro da concepção de louvor e adoração. E o conceito de beleza definido pela indústria. Aí você vai ver que não, o conceito de beleza ele não é mais um conceito filosófico de beleza. Ele é um conceito estritamente industrial. Ele foi fabricado para que você possa comprar a roupa, o cosmético que eles estão dizendo que é o melhor para você. Essa é a característica. E o culto ao corpo, né? Você pode ver, um pastor gordinho hoje não está na moda, tem que ter um pastor sarado. O ministro de louvor, o careca já não tem muita vez, não, tem que ser o cabelo na chapinha. Você vai começando a ver que esses padrões, mesmo de forma, não de uma forma pensada, mas de um impulso, essa geração tem acreditado que isso é uma concepção de louvor e adoração. Vou passar para o segundo ponto. Eu tenho 6 pontos, tá, professora? Se a senhora achar que o tempo não vai dar, a senhora me fala. Tá? Que é a questão da autoridade no louvor e adoração. Então, eu falei primeiro sobre a questão do globalismo. Agora eu falo sobre autoridade. Mendes diz o seguinte: a nova geração de profissionais está mudando os ambientes de trabalho, ao qual trazem um estilo colaborativo, exigência de qualificação, flexibilidade, senso empreendedor, sentido de inovação e obtenção de melhores resultados. É assim que essa geração pensa no mercado de trabalho. Olha como é que eu posso fazer um paralelo com a questão da autoridade e a perspectiva da democratização na pós-modernidade. Olha o que diz o Ibert. A pós-modernidade requer o fim da autoridade e a substituição por autoexpressão. Todas as vozes humanas precisam ser ouvidas, na medida em que as próprias pessoas contam suas histórias. São alguma autoridade externa. A pós-modernidade suspeita de especialistas e de perspectivas externas e nega que alguém possa ter um monopólio da verdade. Como é que isso vai impactar a nossa forma de ver? Por exemplo, a questão da hierarquia. Você vê isso na questão da estrutura hierárquica da igreja. Se a igreja permanece com uma estrutura vertical, onde eu tenho um pastor-chefe e as outras pessoas são apenas coadjuvantes, geralmente essa igreja vai começar a sofrer uma crise de liderança. Por quê? Porque essa geração ela está exigindo, ela está reivindicando voz nas decisões das igrejas. Um regente de um coral que apenas chega com toda uma proposta metodológica para o coro de adolescentes hoje em dia, ele não vai ter sucesso ou vai ter pouco sucesso. Porque aqueles jovens querem participar da escolha do repertório, como é que eu vou ensaiar a música, qual é a roupa que eu vou vestir para cantar. Essa é a expectativa dessa geração. A norma da inovação, que Tapscott também apresenta, ou seja, eles são extremamente inovadores. Eles querem encontrar soluções e eles encontram respostas para tudo que você imaginar. O empreendedorismo, o surgimento de novas igrejas novas, não está errado não, é isso mesmo. O que a gente está vendo é que com esse embate dessa geração com as gerações que se acostumaram com o sistema hierárquico e não aceitam a colaboração, esses jovens pastores, jovens ministros estão criando as suas próprias igrejas com um perfil novo. E isso faz a gente entender o porquê da proliferação de tantas denominações, tantas igrejas. Por quê? Porque a autoridade está sendo questionada, está se exigindo a democratização. E a integridade dos líderes. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que essa geração ela tem criado muitos embates, ela exige integridade dos seus líderes.
você vê um apego muito grande aos valores da ecologia, aos valores éticos, são muito importantes para essa geração. Terceiro, a customização do louvor e da adoração. Vocês lembram que eu falei lá? Tap Scott apresenta a customização como uma característica dessa geração. Tá? Que é o que está dizendo aqui. A norma da customização apresentada por Tap Scott refere-se à necessidade da geração Z em personalizar tudo que a cerca, com o intuito de se apropriar da realidade para dar um novo sentido a ela, um sentido mais pessoal e particular. Esses jovens são reconhecidos como a geração dos perfis sociais nas redes sociais, dos smartphones personalizados e das contas individualizadas na Netflix. Essas são algumas formas de customização mais comuns no dia a dia do jovem. Não estranhe se o seu jovem aparecer com cabelo azul royal, entendeu? Porque esse cabelo é só dele, ele não quer ter o cabelo igual a todo mundo. Então, eles vão personalizar tudo. Como é que essa customização e a pós-modernidade? A gente vê algumas características surgindo, que é o egocentrismo. A pós-modernidade mudou o foco principal. Passou da centralidade do ser humano na modernidade. Na modernidade, o homem é o centro. Na pós-modernidade, o ego do homem é o centro. Ou seja, foi mais para dentro ainda. Essa é uma característica pós-moderna, que reflete na customização. A autodivinização, a pós-modernidade, é o culto do eu. O eu é o centro da realidade, a autodeterminação, o valor supremo, a liberdade, um direito inalienável e a autorrealização, o objetivo. Ou seja, o homem se coloca no lugar de Deus. E o existencialismo, a única realidade é agora, é o presente. Como é que isso interfere na concepção do que é louvor e adoração nessa geração? Você vai ver os cultos voltados para a pessoa e Deus ficando de lado. Isso é uma característica da pós-modernidade. O jovem, ele quer customizar o culto, ou seja, ele quer que seja cantado naquele culto a música que ele gosta. Deu para entender, gente, o que é a customização? Eu não quero participar de um culto coletivo onde todo mundo, o importante é todo mundo estar cantando, estar louvando junto. Não, eu quero que aquele culto atenda à minha necessidade. Essa é uma característica dessa geração. Quarto, o louvor e adoração como entretenimento. E Carson vai apresentar para nós o que é isso. Nós estamos nos comunicando com uma geração visual. A televisão, os filmes, a internet têm saturado de imagens a experiência dessas pessoas. Embora as conversas interpessoais pareçam ser os elementos mais importantes do evangelismo pessoal, qualquer mídia física que lhe sirva de apoio deve ser projetada com todo cuidado. Sua aparência pode fazer uma diferença significativa a essa geração. Para ser eficaz, o projeto visual deve visar mais do que prender a atenção ou entreter o público. Cada elemento precisa ser escolhido pelo que transmitirá visualmente e pelo efeito que produzirá. Se existem pessoas que são mais visuais que outras, a sociedade sempre foi visual, mas essa geração, ela está sendo estimulada de forma exacerbada na questão visual. E o que Hibbert fala da visualidade? Na pós-modernidade, a dimensão visual toma uma proporção ainda maior, pois os limites entre informação e entretenimento, entre imagem e realidade, não são claros. Aí que vem o grande perigo na concepção de louvor e adoração dessa geração. É que ele não sabe fazer a diferença do videoclipe que ele viu com o culto da igreja dele. Ele não sabe que aquele videoclipe foi produzido. Aquela pessoa, aquele cantor que subiu ali para cantar, ele foi produzido. Aquilo não é que a pessoa, o que realmente é a pessoa. Aquilo é um artista que foi produzido. E aí ele quer trazer essa realidade virtual para a realidade presente da sua igreja. Então, isso traz distorções na concepção do que é adoração. Então, olha só, entretenimento e visualidade. A hiperrealidade. Falta de clareza entre o real e o irreal. Cada vez mais essa geração está perdendo
essa dimensão. A internet tem assumido um papel de realidade muito grande e eles têm se distanciado da vida real. O caráter sagrado da religião tem sido eliminado pelo entretenimento religioso. Muitos jovens perdem aquela antiga relação que nós tínhamos, né, de temor ao Senhor, de respeito à igreja, de silêncio. Isso se perde. Por quê? Porque essa geração ela está olhando para o culto, para a igreja, mais como entretenimento do que como uma relação sua com o sagrado, com o divino. E aí vem o alerta que o próprio Hibbert põe: igrejas contemporâneas que assumem uma performance midiática. E ele faz um alerta muito, muito interessante, que vale a pena refletir sobre isso. Até que ponto aderir às performances midiáticas vai ajudar essa geração a entender o que é a verdadeira adoração. Faltam 2 pontinhos aqui: o imediatismo no louvor e na adoração. É muita informação em pouquíssimo tempo. Por este motivo, essa geração está acostumada a respostas instantâneas. É o que diz Tapscott sobre a geração Z. E olha o que o Hibbert fala: as mídias eletrônicas inauguraram a era da informação em que o conhecimento e as formas de saber tornaram-se temas dominantes da cosmovisão. Elas obscurecem a distinção entre o real e o virtual e rompem a relação tempo e espaço. Assim, causam a redução da atenção para curtos períodos e geram a multitarefa. Você já viu um jovem com a televisão ligada, o celular na mão e fazendo uma outra coisa? Essa é essa geração da multitarefa. Conduzem a ramificações lógicas que buscam padrões mais amplos, em vez de progressões lineares precisas. Abrem as portas para o acesso universal e instantâneo a mais informações e pessoas, mas com menos profundidade de compreensão e poucos relacionamentos. À medida que a geração eletrônica se tornar a sociedade dominante, possivelmente veremos grandes mudanças nas culturas e cosmovisões e na organização social no mundo global. Olha que interessante isso. Eu fui questionado até no meu trabalho sobre se essa pesquisa ela seria duradoura. E eu vim refletindo nesse tempo e o que me veio à mente é que essa geração, com toda essa influência, nessa fase formativa delas, né, onde esses jovens, esses adolescentes, ainda estão em processo de consolidação da sua perspectiva, da sua fundamentação de vida, eles vão carregar essas influências para muito tempo da sua vida. Eu vou ter um capítulo na minha dissertação só sobre temas bíblicos, ou seja, perspectivas teorreferentes que vão contrapor com o pensamento pós-moderno e com essas características dessa geração. Meu objetivo é esse, é um currículo que possa trazer e confrontar, fazer esse jovem refletir. Ele precisa se basear nos pressupostos bíblicos na sua vida e não do que a vida vai dizendo para ele, né? O que esse século vai dizendo. E por último, os relacionamentos interpessoais no louvor e na adoração. Mendes diz o seguinte: na era da internet, é fundamental e necessário estabelecer um diálogo aberto e interativo com as crianças, adolescentes e os jovens da geração internet. Conversar com eles sobre como usar de modo crítico, participativo e educativo as novas ferramentas sociais da rede, para que se beneficiem com o relacionamento e participação nas comunidades virtuais, valorizando ao mesmo tempo os encontros nas comunidades geográficas da escola, da família e da igreja. Gente, cada vez mais vai ser importante a comunhão na igreja para essa geração que está chegando, o ambiente da igreja, porque eles estão cada vez mais isolados no seu quarto. Aqui em casa eu luto, né? Porque fica eu num quarto, as crianças no outro, a esposa na sala, tá todo mundo dentro de casa, mas tá todo mundo separado. E cada um com um aparelho eletrônico na mão. Então, cada vez os espaços coletivos precisarão desenvolver uma perspectiva relacional, né, e interacional muito grande. Turner, o que ele fala? Contudo, quando o entretenimento é usado para evitar as questões e os problemas da vida, ou tornar-se o propósito central de tudo, então está ocupando uma posição para a qual nunca foi intencionado.
para muitas pessoas, a realidade da vida, conforme descrita por Deus, é considerada a fantasia. E as fantasias da vida inventada pela indústria do entretenimento são consideradas realidades. Essa confusão é que faz-se nessa geração. Eu fiquei com pena aí da minha amiga intérprete, né? Eu falei rápido, porque eu quis falar tudo. Mas assim, eu quis apresentar alguns questionamentos que nós precisamos, nessa perspectiva teorreferente, com uma metodologia intencional, porque essa geração também questiona os métodos que são usados, né? Nós precisamos levar essa perspectiva para essa nova geração, porque senão eles vão crescer com todas essas influências que a internet tem trazido, algumas boas, mas grande parte disso que distorcem aquilo que é o propósito original de Deus para a vida do ser humano. Excelente explanação, Samuel. A gente fica assim muito grato ou grata, né, em ouvir, porque de fato o princípio está sendo solidificado, inclusive na sua fala, né? Então isso para a gente é algo precioso, né? Principalmente porque quando a gente fala de perspectiva teorreferente, as pessoas pensam que a gente não pode trabalhar dentro desse universo secular. E o que a gente está querendo dizer é: não existe secular e não existe sagrado para Deus, mas existe o espaço em que ele ocupa. E é nesse espaço que ele vai receber o louvor. Diz, Samuel. Isso. Eu queria acrescentar algo que eu não posso deixar de falar, é que a música, até dentro da própria igreja, ela tem assumido o papel de entretenimento, cada vez mais. Então, a música no culto, ela está assumindo esse papel, ela já assumiu, né, esse papel na maioria das igrejas, não podemos generalizar, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Minha proposta é que a música, ela assuma um papel formativo, nós aproveitarmos essa ferramenta que tem grande aceitação para essa geração e transformá-la não apenas numa ferramenta de entretenimento, mas numa ferramenta formativa, porque a música ela vai trazer um conceito que pode ser explorado, né? E ela traz um elemento de propagação desse conceito. Sim. Né? Então, eu vou trazer no meu projeto que esses jovens eles vão usar as próprias redes sociais para transmitir esse princípio teorreferente que eles aprenderam, para compartilhar com os seus amigos. Eles não vão entregar folheto na esquina, gente. Isso não é dessa geração, entregar folheto na esquina. Eles vão gravar um videoclipe para colocar no canal do YouTube deles, do Facebook. É a música como ferramenta, primeiro, de reflexão, de crítica, para que esses jovens construam esses princípios na sua vida. Né? E o papel da igreja é fundamental nisso. Então, vamos deixar de brincar de ser igreja, fazer festinha e vamos fazer um negócio sério. Vamos pregar a palavra de forma criativa, de forma direta, para alcançar essa geração. Principalmente fazendo uso daquilo que Deus nos deu, que é a reflexão. A gente precisa refletir para tomar decisão. Bom, eu sei que a Mônica, obrigada, Samuel, novamente, né, pela sua belíssima exposição, muito clara, né? Você está no caminho certo. Eu acredito que vai ser um excelente trabalho, e falo isso enquanto sou orientadora, né? Mas eu sei, né, que nessa live foi feita uma provocação inicial. O que seria a teorreferência? E a Mônica vai passar para a gente alguma das falas. E quando a Mônica terminar, eu vou fazer um desafio para o Samuel. Samuel, qual é a música aí que mais revela, não é, essa teorreferência para você? E aí você encerra a nossa live de hoje com essa música, tá bom? Vamos lá, Mônica, contigo.
Vamos lá. Infelizmente, eu acho que a pergunta ficou tão no início que nós tivemos só 3, né, respostas, mas eu quero ressaltá-las aqui e deixar essa pergunta ainda, né, para os outros, para os próximos irem escrevendo até segunda-feira, né, do que realmente significa para eles a perspectiva ou né, teorreferente. Mas nós temos aqui, então, a contribuição do André Lima, que falou que teorreferência para mim é viver, pensar, trabalhar da maneira como Deus vê o mundo. Nós temos também o compartilhar do Paulo Francisco, que diz que teorreferente é igual a referência, é a existência de um único Deus de caráter pessoal e transcendente, soberano do universo e intercâmbio com a criatura humana, que é o Deus da verdade revelada, o Deus da Bíblia. E também temos a contribuição da Bettina Korber, que diz assim, teorreferência é ver o mundo com os olhos de Deus. Que lindo, ver o mundo com os olhos de Deus. Lindo, lindo. Gostei. Boas reflexões. Vamos lá, Samuel. Agora, boas reflexões. Concordo com você, Mônica. Boas reflexões. Faz a gente pensar, né? Então, professora, eu vou cantar um hino, porque o hino ele traz essa perspectiva, né, doutrinária tão forte, né? Eles são fruto de uma sociedade que queria aprender mais de Deus, né? E a música não era tanto um entretenimento. Mesmo que Lutero tenha usado muitas melodias folclóricas para trazer as pessoas, para ensinar as pessoas, vamos entender que era um contexto de analfabetismo muito grande, né? Então a música exerceu esse papel. Mas esse hino, para mim, é o que fala o meu coração e que me traz verdades preciosas de quem é Deus. É impossível uma música falar tudo do que é Deus, mas essa traz esse valor para mim. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que lindo, de fato. Deus é fiel. Essa é uma premissa também. Mônica, e para amanhã, o que nos espera? A gente quer que as pessoas retornem, não é isso? Então, vamos lá. O que nos espera? O que nós vamos conversar amanhã? Bom, antes de falar sobre amanhã, eu quero relembrar, né, todos que escreveram, né, que nós vamos fornecer um certificado, né, por todas as lives participadas hoje, amanhã, sexta e segunda-feira, né? Mas todos devem estar inscritos, né, lá na plataforma. Eu vou deixar depois aqui no Facebook, mais uma vez, a plataforma para vocês poderem se inscrever, e todos até hoje são as inscrições, né? A partir de amanhã não pode mais participar para concorrer ou receber a certificação. E amanhã, então, nós vamos ter conosco mais 2 mestrandos, né? O pastor Valdir Fabrício dos Santos, que vai vir falar conosco sobre ensino infantil, né? O pastor Valdir, ele é pastor do Ministério Infantil da PIB de Curitiba. E também nós vamos ter amanhã o pastor Eduardo Laiman Balaniuk, que vai falar sobre ministério com surdos. E ele realmente também desenvolve esse ministério com surdos na PIB de Juí, e é professor de Libras lá na Faculdade Batista Pioneira, e também professor, grata satisfação, né, do CEP de Augusto Pestana e Ajuricaba. Então, amanhã nós teremos esses 2 mestrandos conosco aqui, também para um bate-papo, para um diálogo, né? Lembrando sempre que a nossa
O nosso tema aqui é a perspectiva TEL-referente em todos os âmbitos, né? Em todos os processos formativos, e amanhã a gente vai ver mais 2 locais, né? Que realmente acontecem formações das pessoas. Eu só vou fazer um adendo. Posso fazer? Sim, claro. Eu não vou perder. Não, estamos dialogando. E a outra questão, Samuel, você tocou a música predileta do meu falecido pai. Muito obrigado por trazer isso à minha memória, né? Eu estou com uma irmã na live, a Geisa, e ela, na hora, já escreveu: eita, a música do papai. De fato, é a música que o meu pai mais gostava de tocar para a gente. Gente... E hoje, Gleides, né, nós queremos dar o nosso agradecimento aqui, né, ao nosso mestre, é verdade. Né, já qualificado, como ele mesmo disse, né, ao Samuel Barros, né, que é ministro, né, de Adoração e Artes da PIB de Curitiba, né. Muito obrigada aí por ter abrilhantado, cantado e realmente feito com que os nossos corações pudessem louvar e agradecer a Deus, né. Também hoje de estarmos aqui, porque Ele é soberano. E é sobre essa soberania que nós vamos estar conversando e dialogando aqui. E também a Tatiane, que aceitou, né, o desafio de estar traduzindo, né, estar também deixando, né, a nossa live aqui com uma tradução para que todos possam estar participando. E finalizamos assim, Gleides? Finalizamos. E finalizamos deixando um gostinho de quero mais. E para que a gente deixe esse gostinho de quero mais, eu quero fazer uma reflexão. E aí? Será possível trabalhar com a cosmovisão TEL-referente no campo da pesquisa? O que você acha? Um grande abraço. Tchau. Vejo você amanhã.